Graça e paz, igreja. É uma alegria e uma honra estar aqui para trazer a palavra nessa manhã. E é um desafio. E eu gostaria que a gente estivesse lendo em Salmo 37:4. Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Vamos estar lendo o que a palavra do Senhor nos diz. Vamos ler juntos? Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Amém. Que Deus fale aos nossos corações nessa manhã. Podemos assentar. Eu queria deixar uma pergunta aqui para a gente. Você tem tido prazer? Você tem se deleitado? Você tem se alegrado? Em que você tem se alegrado? Em que você tem se deleitado? Em quem você tem tido prazer? Eu estava orando e pedindo a Deus o que Ele queria que eu trouxesse nessa manhã. Eu fui meio que pega de surpresa, quando me ligaram, sabe? E eu estava pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar nessa manhã? O que o Senhor quer falar para a tua igreja? E Deus colocou algo no meu coração com relação a essa passagem. Você poderia colocar de novo, Larissa, o versículo? Nesse texto que a gente acabou de ler, qual é a ordem, qual é a ordenança que a gente recebe? Deleita-te. É uma ordem, certo? Deus está falando, deleita-te. Não é um pedido, não é um conselho. É uma ordem, deleita-te. E qual é a consequência dessa ordem? E Ele concederá o que deseja o teu coração. Muitas vezes, a gente lê esse versículo, eu tenho certeza que a maioria aqui já conhece esse versículo, amém? Quem já conhece esse versículo? Conhecido, certo? A gente lê esse versículo, a gente costuma focar nessa segunda parte, né? E Ele concederá os desejos do teu coração. Né? Chega a brilhar o olho. Deus vai conceder os desejos do meu coração. Mas muitas vezes a gente não para realmente refletir o que está falando na primeira parte. O que vai fazer a gente ter os nossos desejos alcançados? Deleitar-se no Senhor. E eu queria falar sobre essa questão de se deleitar no Senhor. O que é se deleitar no Senhor? Todo mundo sabe o que é ter prazer. O que é estar feliz com algo. Todo mundo já sentiu alegria em algum momento, prazer em algum momento. Então, essa satisfação, esse prazer, esse contentamento, mesmo que por tempo limitado, a gente sabe o que é. Quando a gente recebe uma notícia boa, quando a gente consegue um emprego, quando a gente consegue passar na faculdade que a gente queria tanto passar, a gente fica o quê? Feliz, cheio de alegria, cheio de prazer. Quando as coisas estão dando certo, quando coisas boas estão acontecendo, a gente se sente feliz. Todas as pessoas, no mundo todo, isso pode ser aqui no Brasil, pode ser lá na China, pode ser em qualquer lugar do mundo, as pessoas estão buscando pelas mesmas coisas. Amar, ser amados, sentir prazer, são coisas que todos nós buscamos, é de nós, seres humanos. E no fundo, o que nós ansiamos é essa satisfação no Senhor. Às vezes a gente não sabe disso. Mas no fundo, o que o nosso coração anseia tem um nome. E esse nome é Jesus. Independentemente da cor, da classe social,
da experiência de vida, todos nós estamos buscando a mesma coisa. E não importa a forma como a gente tenta buscar isso, se é através da alimentação, se é através de um exercício físico, se é através de postar uma foto na rede social, a gente quer ser amado, a gente quer ter atenção, a gente quer ter prazer. No final das contas, a gente está buscando isso. Mas você já parou para pensar que muitas vezes a gente nem sabe o que a gente quer? Já parou para pensar? Já aconteceu com você? Em alguma situação que você pensou assim, nossa, se eu tiver isso, eu vou ser uma pessoa realizada. Aí você alcança aquela coisa, aí você fala assim, não era bem o que eu queria? Quando eu era pequena, os mais antigos vão entender. Alguém sabe o que é o bichinho virtual? A Larissa não vai saber, porque ela é muito nova. Mas é um brinquedinho que você alimentava lá, o brinquedinho. E quando eu era pequena, eu queria muito ter um bichinho virtual. E eu falava assim, na minha mente, né? Se eu tivesse um bichinho virtual, eu seria tão feliz, tão feliz. Eu só queria um bichinho virtual, todo mundo tem, e eu não tenho. E eu ficava assim, nesse anseio, nesse desejo. Até que um dia, eu ganhei um bichinho virtual. Aliás, não ganhei. Uma pessoa me vendeu por R$1. Mas, para mim, foi ganhado, né? R$1 eu podia pagar. E aí, eu acho que esse bichinho virtual viveu somente um dia. No outro dia, ele morreu. Eu não sei se ele veio com defeito, o que foi. Talvez, não sei. Mas eu sei que ficou gravado no meu coração essa sensação de você querer muito algo, alcançar aquele algo, e quando você alcançou, não satisfez aquilo que eu queria, até porque o bichinho morreu, né? Mas, de qualquer forma, a gente teve outras situações, eu tenho certeza que você também já viveu alguma situação semelhante, de buscar e correr atrás de algo, e quando você alcançou, não sentia aquele prazer. Eu não sei se vocês também já repararam que nós vivemos em uma era onde tudo existe para facilitar a nossa vida, não é verdade? A minha avó, esses dias, estava contando a forma como ela sofria para lavar roupa na mão, no tanque. Hoje em dia, todo mundo tem uma máquina de lavar, certo? Mas, às vezes, a gente não dá graças a Deus pela máquina que a gente tem, a gente fica ainda reclamando, né? Mas ela estava contando o tanto de dificuldade que ela tinha na época dela, e hoje tem tantas facilidades e as pessoas ainda reclamam. As pessoas não estão satisfeitas. Por que será? Desde os meios de comunicação, hoje em dia, se a pessoa demora 1 segundo para visualizar a mensagem no WhatsApp, já vira briga no relacionamento, né? Por quê? As pessoas, elas nunca estão satisfeitas. Tudo se evolui, tudo tem se transformado, tem, né, com esse objetivo de facilitar a vida das pessoas, facilitar a nossa vida. O fim, a gente pensa, né? Se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, se eu fizer isso, aquilo, eu vou estar satisfeito. Mas será que a gente está satisfeito? Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a depressão é a doença do século XXI. Ué, mas não está tudo mais fácil? Não está tudo ali para o nosso prazer, tudo ao nosso alcance? Então, por que a depressão é o mal do século? Só a nível de informação, o DSM-5 ele fala que a depressão ela é uma alteração nos neurotransmissores que dão essa sensação do bem-estar, do prazer, né? Mas eu não estou aqui para tratar
sobre essa questão da depressão ou das causas, etc. Mas há algumas verdades que eu quero estar aqui refletindo com vocês. Verdades que a palavra de Deus nos traz e que tem a ver com satisfação. Se puder abrir aí, Larissa, Salmo 1, de 1 a 2. Fala assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela, na sua lei, medita de dia e de noite. Vamos repetir esse versículo 2? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando você pensa, quando você escuta a palavra descanso, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Dormir, relaxar. Quando você pensa férias, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Praia, viajar. Muitas vezes, a gente entende que nas coisas como viajar, como dormir, a gente vai encontrar prazer, né? Isso é fato, a gente tem prazer em fazer essas coisas. Mas às vezes a gente esquece que existe muito prazer em meditar na palavra de Deus. Mais prazer do que ir na praia, mais prazer do que dormir. Todas essas coisas são importantes e necessárias. Mas a gente não pode esquecer que há prazer na palavra de Deus. E há prazer em meditar nela de dia e de noite, o tempo todo. Eu esqueci de colocar referência aqui, mas também há prazer na salvação, que o versículo fala assim: devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Ou seja, a alegria na salvação. Tem muitas pessoas, assim como o salmista, que perderam, muitas vezes, a alegria da salvação. O prazer de ter sido salvo. Vamos ler juntos? Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, a essência é essa. Há prazer, há alegria na salvação. E nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos meditar e lembrar que Deus nos salvou. Amém? Amém. Também há alegria nas promessas. E eu queria relembrar aqui algumas promessas que o Senhor nos dá. O Senhor nos diz lá em Deuteronômio 31, 8. Se puder abrir, Larissa. Vamos ler juntos? O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Há prazer em relembrar e meditar nas promessas de Deus. Quantas promessas nós temos? Uma delas é: Deus nunca vai nos deixar. Você está se sentindo sozinho? Talvez agora não. Mas muitas vezes a gente se sente sozinho. Parece que ninguém está do nosso lado, ninguém pode nos ajudar. Mas aí o que a gente tem que lembrar? O Senhor está conosco o tempo todo. Outra promessa. Romanos 8, 28. Muitos já sabem até de cabeça. E sabemos, vamos juntos?
e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Quando a gente olha para essas promessas, Deus nunca vai nos abandonar, está sempre com a gente. E Deus faz tudo cooperar para o nosso bem. Tem como não ter prazer? Se a gente tiver isso em mente, tem como não estar alegre? Se a gente estiver entendendo o que a palavra de Deus está nos dizendo, o que são as promessas de Deus, a gente vai se deleitar na presença dele. E tem muitas promessas, não tem como a gente lembrar de todas, mas só algumas para dar um gostinho. E a gente vai continuar meditando em casa também, no que a palavra de Deus, nas promessas de Deus. E outra coisa que eu queria chamar que está lá em Salmos 16:11, sobre permanecer na presença de Deus. Então, a gente falou sobre o se deleitar na palavra de Deus, na salvação, nas promessas. E algo que eu queria chamar também aqui a atenção é o que está escrito nesse salmo. Vamos ler juntos? Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, quando nós permanecemos na presença do Senhor, o que nós temos? O que nós temos, irmãos? Abundância de alegria. Então, se a gente não estiver na presença do Senhor, o que a gente vai ter? Abundância de tristeza. Mas se a gente estiver na presença do Senhor, a gente vai ter o quê? Abundância de alegria. Não é pouca alegria, não é um pouquinho de alegria. A abundância é muita, muita alegria. É transbordar de alegria. Ou seja, não é qualquer satisfação que o Senhor quer nos dar. Não é qualquer alegria. É uma alegria completa. É uma satisfação completa, porque vem do Senhor. E lá em Salmo 84:2, vai falar exatamente sobre essa questão de que não é qualquer satisfação que o Senhor quer nos dar. Salmo 84, versículo 2. Vamos ler juntos? A minha alma está anelante e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Isso. Na versão que eu anotei aqui, fala assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Você tem suspirado? Tem desfalecido pelos átrios do Senhor? Eu acho interessante que, na criação que a gente teve, meus pais nunca incentivaram a gente a seguir cantor, pessoas famosas, e ficar, vamos dizer assim, idolatrando, né? Mas é muito comum ver quando tem uma pessoa famosa, uma pessoa que as pessoas admiram muito. É muito comum ver, principalmente meninas, gritando e chorando e morrendo de amores por aquela pessoa, né? E eu vi, às vezes, a cena na televisão, alguma coisa assim, daquelas meninas chorando, desmaiando por causa de uma pessoa, certo? Para mim não fazia sentido nenhum, mas para aquelas pessoas fazia todo sentido. E quando eu li esse versículo, eu fiquei pensando, a minha alma precisa suspirar, precisa ficar sem fôlego, precisa ficar desfalecendo. Por quem? Por uma pessoa? Pelo Senhor. Por Ele, para Ele pode. Para as pessoas aqui da terra, não. Mas para Ele, a nossa alma precisa
precisa suspirar e desfalecer pela presença do Senhor. E ainda nesse assunto, Salmo 63, versículo 3, para a gente entender o que é esse deleite, esse prazer que o Senhor quer nos dar. Antes da gente ler o versículo, deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui gosta de viver? Deixa eu levantar minha mão, né? Eu gosto de viver. Então vamos ver o que o Salmo está falando aqui. Vamos ler juntos? Porque a tua benignidade é melhor que a vida, os meus lábios te louvarão. O salmista está dizendo que o amor do Senhor é melhor ainda do que a própria vida. A gente não quer perder a nossa vida. Mas o amor do Senhor consegue ser melhor do que a nossa própria vida. Em Eclesiastes 3:11, fala assim: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Na versão que eu li, fala assim, que ele fez tudo apropriado em seu tempo, também colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Contudo, o ser humano não consegue perceber completamente o que Deus realizou. Eu queria chamar a atenção para essa parte aqui. Deus colocou no coração do homem o desejo profundo pela eternidade. Ou seja, alguém aqui ainda tem dúvida se alguma coisa aqui nesse mundo pode satisfazer o nosso coração? Tem alguma coisa aqui nesse mundo que pode nos satisfazer por completo? Um relacionamento, uma casa, um filho. Tem algo que pode nos satisfazer por completo? Não. Por quê? Porque foi Deus que colocou no homem esse desejo profundo pela eternidade. E quem que é eterno? Deus. Ou seja, quem que pode nos preencher por completo? Deus. Mas por que a gente fica buscando, então, tantas outras coisas quando só Deus pode nos satisfazer? Talvez, há muitas pessoas, talvez que estão ouvindo aqui pela live, que ainda não conheceram a Jesus e que, por isso, não conhecem esse prazer completo, essa satisfação completa que há somente no Senhor, que é o que a gente está falando aqui. Mas a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares no Senhor Jesus e no seu coração você crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Amém? Então, essa satisfação também é para você. Para você que ainda não conhece Jesus, mas que vai vir a conhecer, em nome de Jesus. Essa satisfação é para todos nós. Basta a gente crer. Mas eu quero falar com vocês que já conhecem o amor de Deus, que vem à igreja, que ora, mas que tem perdido o sabor, a graça da vida. Muitas vezes a gente está na igreja, mas não está entendendo nada. Muitas vezes a gente está na igreja, mas está indo por obrigação, com pesar, com aquela dificuldade. Mas não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente experimente desse prazer que só há na presença dEle. Lá em Apocalipse 2, 4 e 5, fala assim: tenho, porém, contra ti, que deixastes
o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E senão, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. O que a gente falou ali no início? Se deleitar no Senhor é o quê? É uma ordem. Se é uma ordem, quem precisa caminhar em direção a se deleitar no Senhor? Nós, certo? Mas muitas vezes nós aceitamos Jesus e pensamos que as coisas vão acontecer automaticamente na nossa vida. Aceitei Jesus, você aceita Jesus, sua vida fica um mar de rosas. Sua vida, você não sofre mais, nem doente você fica mais, sabe? Então a gente começa a pensar que ao aceitar Jesus, o se deleitar no Senhor vai ser automaticamente. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia nos dá uma ordem: deleita-te no Senhor. Deleita-te no Senhor. E eu quero insistir nisso. Você tem se deleitado no Senhor? Então, da próxima vez que você ouvir descanso, a primeira palavra que vai vir vai ser Jesus. Quando você ouvir alegria, a primeira palavra que vai vir? Jesus. Acredito que todo mundo aqui, quase todo mundo, já ficou apaixonado, né? Quando a gente fica apaixonado, é um negócio engraçado, né? A gente fica querendo ver a pessoa, fica querendo falar com a pessoa, arruma todas as desculpas possíveis para poder passar perto da pessoa, né? E fica pensando, apaixonado não tem vida, porque ele fica o tempo todo, fulano, tá fazendo... chega a ser sofrido, porque você está querendo fazer, não, deixa eu fazer outras coisas, aí fica vindo o nome da pessoa, a cara da pessoa. Por quê? Porque a gente está apaixonado, certo? E muitas vezes, quando a gente aceita Jesus, a gente fica assim com o Senhor. Eu quero falar de Jesus para todo mundo, eu preciso compartilhar, e aquela alegria, enfim, aquele sentimento. Só que conforme o tempo vai passando, o que vai acontecendo? A gente vai se acostumando, vai esfriando. Mas a gente não pode perder de vista. O que vai manter essa chama acesa no nosso coração? A gente precisa lembrar o quanto que Deus nos ama. E lá em Jeremias 31:3 fala assim: porquanto com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Quando o amor ele não é correspondido, isso acaba esfriando. Mas adivinhem só, com Deus, o amor dele, o nosso amor sempre é correspondido. E pelo contrário, quando a gente não demonstra amor para ele, ele continua demonstrando amor para a gente. Como não amar o nosso Senhor? E lá em Salmo 23:1 fala assim: entendo que o Senhor é tudo, o Senhor é meu pastor. Eu acrescentei, né? Entender que o Senhor é tudo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E também em Salmo 34:10 fala: os que buscam o Senhor de nada têm falta. Se nós tivermos o Senhor, nós não teremos falta de nada. Você crê nisso? Em Salmo 73, do 25 ao 26, também fala assim: quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Como que nós vamos desenvolver
esse se deleitar no Senhor, esse prazer, entendendo que Ele é tudo que a gente tem, entendendo que Ele nos ama, e pela fé. A palavra diz que a fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que dele se aproxima creia que Ele existe e que recompensa o que o busca. E também em Hebreus 10:38 fala que o justo viverá pela fé. Houve uma situação na faculdade, quando eu comecei a faculdade, eu já tinha me convertido, mas eu ainda tinha essa dificuldade de sentir alegria. Então, a sensação que eu tinha era que a maior parte do tempo eu me sentia triste e que eu tinha alguns momentos de alegria. E eu pensava, isso está errado, né? Porque se a Bíblia fala que Jesus é alegria, fonte de prazer, fonte de tudo, por que eu não estou vivendo isso? E Deus me trouxe esse versículo na minha mente, o justo viverá pela fé. Então eu pensei, se eu estivesse alegre, o que eu faria? Eu conversaria com as pessoas, geralmente quando eu estou alegre eu converso com as pessoas, e brinco, e falo, então vou fazer isso. Mas aí vem Satanás e fala, não, mas aí você está fingindo, né? Porque você não está sentindo isso. Mas aí o que Deus nos diz? Não é você fingir que você tem prazer em algo que não tem. Pelo contrário, você reconhece e fala, Deus, eu não estou sentindo prazer na tua presença. Deus, eu não estou sentindo alegria. Deus, eu não estou isso, não estou aquilo. Mas eu creio, pela fé, que o Senhor pode me dar isso. Que o Senhor pode me dar esse prazer, que o Senhor pode me dar essa alegria. Então, nesse meio tempo que eu fiz essa oração, falei, Senhor, vou agir pela fé e seja o que o Senhor quiser. Eu não estava me sentindo feliz naquele momento, alguma coisa tinha acontecido que eu não estava feliz. Mas chegou uma menina, uma amiga minha, e falou assim, Milena, qual que é o seu segredo para ser tão feliz? A primeira coisa que eu pensei assim, se você viu felicidade em mim, só foi Deus, porque eu não estou nada feliz, né? Mas aí eu aproveitei a oportunidade, falei para ela que eu tomei uma decisão pela fé, de demonstrar alegria, crendo que Deus iria me preencher com esse sentimento. E adivinham o que aconteceu? Pouco tempo depois, Deus me encheu com o sentimento de alegria. Então eu dei o passo de fé, agi como uma pessoa alegre, e depois disso, eu realmente entendi, caramba, eu sou plenamente feliz. Eu sou plenamente satisfeita. Então, eu tomei uma atitude de fé e Deus preencheu com o sentimento. Porque, assim, o que é possível para nós? A gente faz até certo ponto. A gente ora, a gente dá passos de fé. Mas a gente consegue criar sentimentos? A gente pode criar o sentimento de prazer? Não. Mas quem pode? Deus. Então, é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Muitas vezes a gente só precisa dar um passo de fé. Um passo de fé em direção ao Senhor. Para finalizar, Deus conhece os nossos corações, os nossos anseios, os nossos desejos. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos. Quando nós nos deleitamos no Senhor, passamos a desejar os sonhos dEle. E a vontade dEle é sempre boa, perfeita e agradável. E os planos dele nunca se frustram, nunca falham. Então, o que eu queria deixar? Que Deus falou primeiro ao meu coração. E eu acredito que Deus também vai trabalhar no seu coração. Deleite-se no Senhor. Não se preocupe com o resultado, porque o resultado Ele vai dar. Porque Ele é Deus. Ele vai atender os desejos do seu coração. Mas o nosso trabalho é se deleitar no Senhor, desfrutar da presença dEle e se alegrar com Ele. E sabe o que é interessante? Quando a gente se deleita no Senhor, as pessoas começam a se questionar, o que você tem de tão interessante? Me fala qual que é o seu segredo. Até aconteceu uma situação que a gente estava voltando de Uber,
E o cara do Uber fez uma maior propaganda de uma coxinha que ele comprou lá, falou que era barato, que era gostoso, que não sei. Ele fez tanta propaganda da coxinha que eu nem ligo para a coxinha, mas eu fiquei assim, nossa, estou com vontade de experimentar essa coxinha. E com Deus é a mesma coisa. Quando nós nos deleitamos no Senhor e fazemos dele a nossa satisfação pela fé, ele nos preenche com o sentimento de prazer e nos faz transbordar para que outras pessoas também sejam alcançadas com essa alegria, com essa felicidade que só vem dele. Amém? Eu gostaria de estar fazendo uma oração com relação a isso. Querido Deus, o Senhor conhece a cada coração aqui. O Senhor conhece, Pai, o que cada um tem passado, e o Senhor é tudo o que nós precisamos. Nos perdoa, Pai, por muitas vezes nos deleitarmos em tantas outras coisas, quando nós deveríamos estar voltando ao Senhor, indo na sua direção e te buscando de todo o coração. Nos ajuda, Pai, a buscar o Senhor e a dar passos de fé para que a gente possa experimentar aquilo que o Senhor nos promete. Porque o Senhor cumpre as suas promessas e nós só precisamos crer. Então, toma o teu lugar, Senhor, em cada coração aqui e completa essa mensagem. Que seja o Senhor nos transformando e fazendo transbordar, Pai, do teu Espírito Santo todos os dias. Em nome de Jesus. Amém.